Quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Você está preparado para ouvir a palavra? Aleluia. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, mas só encontre aí, deixa a tua Bíblia aberta sobre o teu colo, não precisa nem projetar agora o texto, por favor, tá, filha? Isso, pode deixar só o título da palavra aí. Hoje nós vamos estar falando subordinado a esse título aqui, ó. Não se afaste de Deus. Embora a gente tenha ficado 4 dias aí envolvidos no congresso, mas nada do que a gente ouviu lá, é uma palavra que Deus colocou no meu coração mesmo para nós, neste dia, e pela manhã foi lindo o que o Espírito Santo fez aqui, eu espero que Ele faça o mesmo nesta noite. E eu convido você a orar, vamos juntos falar com o Pai. Papai do céu, mais uma vez nós queremos manifestar a Ti a nossa gratidão, a nossa alegria, em poder estarmos aqui juntos, reunidos na Tua presença. Pai, neste momento, eu me coloco aqui totalmente, inteiramente, mas inteiramente mesmo, completamente mesmo, Espírito Santo, eu me coloco na Tua dependência, usa os meus lábios, me ajude a ser simples, me ajude a ser objetivo, por favor, não deixe eu atrapalhar o Senhor em nada, e quanto aos meus irmãos, abra o entendimento espiritual deles, para que eles venham entender não só a letra, mas o espírito desta palavra, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre este título, não se afaste de Deus, porque irmãos, a cada dia eu fico mais assustado com tanto de cristão que infelizmente são cristãos que estão se desviando, se afastando de Deus, sem dizer tantas pessoas que estão dentro das igrejas locais, às vezes até trabalhando no ministério, mas estão afastadas de Deus, estão próximas de uma religião, mas estão longe de Jesus. Há uma frase que de vez em quando eu cito ela aqui, e esta frase diz assim: o inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. E quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, há muitos personagens que nos inspiram e também nos ensinam, gente, com seus exemplos de vida. A gente tem muito, graças a Deus, né? Muitos personagens que a gente olha para eles e fala: meu Pai, que inspiração. Mas também há muitos personagens, histórias também da Bíblia, que nos ensina o que não devemos fazer. E quando a gente olha para o Velho Testamento, e a gente vai ler só depois, não agora, que é o texto que a gente vai meditar hoje, eu vou mais uma vez pregar uma mensagem expositiva, a gente vai ler um texto e depois nós vamos comentar. Mas quando a gente olha para o Velho Testamento, queridos irmãos, o povo de Israel era o povo de Deus na antiga aliança, era o povo escolhido por Deus, mas infelizmente nós aprendemos com eles mais o que não fazer do que o que fazer. Porque você olha para a história de Israel e você fala: meu Deus, quantas vezes esse povo se afastou da presença de Deus, meu Deus, quanto sofrimento, meu Deus, quantas coisas erradas este povo fez. E eu quero ler aqui com vocês esse texto então, de 1 Coríntios 10, do versículo 1 e 6, onde o apóstolo Paulo, ele cita, ele faz menção do povo de Israel, lá do Velho Testamento, e ele cita esse povo como um exemplo negativo, falando de coisas, de obras que eles fizeram que nós não devemos fazer. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 6, eu vou ler aqui na NVT, está escrito assim: irmãos, eu não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. Então vê que Paulo está falando para nós, igreja, irmãos, eu não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos, presta atenção nesta palavrinha, todos foram batizados como seguidores de Moisés, todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual,
pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, porém, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência. Tem tradução como a Revista Atualizada que diz que aconteceu como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Então este é um dos muitos textos bíblicos onde vemos que o povo de Israel, o povo de Deus, da antiga aliança, de fato eles nos ensinam mais do que o que não fazer, do que realmente o que fazer. Porque você vê que um povo onde Deus tirou da terra, da servidão, da terra do Egito, eles eram escravos ali, eles estavam vivendo humilhados, na escassez, na miséria. Deus abençoa esse povo, Deus dá uma experiência linda para eles, várias experiências, como nós lemos aqui. Todos foram batizados em Moisés, todos comeram do mesmo alimento, todos beberam da mesma água espiritual que era Cristo, mas a maior parte deles se afastaram de Deus, caíram, morreram no deserto. Agora, você que estuda a Bíblia, e eu espero, principalmente depois dessa palavra, que você passe a estudar ainda mais a Bíblia. Mas você que conhece a Bíblia sabe o quanto Deus amou esse povo de Israel. Por exemplo, em Jeremias 31:3, olha o que está escrito, Jeremias 31:3. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Gente, o profeta está falando, Deus está se posicionando através do profeta, falando: olha, eu amei vocês, e eu amei com amor ágape, com amor verdadeiro, com amor eterno, com amor leal. Mas infelizmente, gente, este povo nunca correspondeu a esse amor de Deus. Nós lemos também no capítulo 2 de Jeremias, no versículo 13, olha o que Deus fala por meio do profeta: pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Então olha aqui para mim, o texto começa dizendo, Deus através do profeta: pois meu povo cometeu duas maldades. Qual foi o povo que cometeu, ou as pessoas que cometeram duas maldades? O povo de Deus. É por isso que você vai ouvir algumas vezes, e eu vou ser repetitivo, exaustivo, mas com propósito, com uma razão, para você entender que o fato de você estar dentro de uma igreja, meu irmão, não faz de você alguém que está caminhando com Deus. É possível, e muito possível, a gente estar dentro de uma igreja como esta, e a gente está afastado de Deus. E aqui você vê, era o povo de Deus, mas segundo Deus, eles haviam cometido duas maldades: abandonaram a mim e cavaram para si cisternas rachadas. Então você olha para esse povo, a vontade de Deus para com este povo sempre foi abençoá-los, mas eles recusavam a bênção do Senhor. Agora, quando a gente aplica isso para nós, para os nossos dias, o povo de Deus aqui na terra é a igreja, amém? E hoje eu vejo que não há muita diferença, querido irmão, irmã, porque Deus ama a humanidade, Deus ama, e como ama a sua igreja, mas infelizmente muitos de nós não temos correspondido ao amor do Senhor. Quantos de nós não temos cometido apenas duas maldades, mas muitas maldades? Porque aqui Deus está dizendo que o povo de Israel, eles cometeram duas maldades: abandonaram a mim e cavaram para si cisternas. Mas eu pergunto, quantas maldades nós temos cometido? Quantos pecados tolerados, ocultos, que nós temos muitas vezes levado, carregado? Agora, eu quero meditar num texto, agora sim, do Velho Testamento, que revela este grande amor de Deus, este perfeito amor de Deus para com teu povo, mas a rebeldia do povo para com Deus, a recusa do povo em receber esse amor. E eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Juízes, capítulo 10. E nós vamos ficar por aqui até o final do culto.
Juízes, capítulo 10. Enquanto você encontra aí, eu quero apenas falar um pouquinho sobre o contexto, para você entender o que nós vamos ler. E eu já quero desafiar você a depois fazer uma leitura desse livro de Juízes, meditar nesse livro. O texto que nós vamos acompanhar, que nós vamos falar daqui a pouquinho, irmãos, esse texto fala de uma época onde o povo de Deus, esse povo estava oprimido pelos seus inimigos, principalmente os filisteus e os amonitas. Agora, presta atenção, o período que o livro aqui de Juízes, ele cobre na história de Israel, é de aproximadamente 200 anos, 200 anos, é o período que esse livro de Juízes, ele cobre mais ou menos, aproximadamente. E no meio teológico, esse período, ele é conhecido como um período de trevas, porque quando você começa a ler Juízes, você lê coisas ali que você fala, meu pai, eu não acredito que isso aqui está registrado na Bíblia, mas está registrado, porque Deus está falando do povo dele que se afastou dele, e se afastou de tal modo a praticar tantas coisas horrendas. Por exemplo, você lê em Juízes 17, 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos olhos. Esta foi a época que nós estamos falando. Vamos entrar aqui no texto, e aqui nós vamos aprender juntos as consequências de uma pessoa que se afasta da presença de Deus. Juízes capítulo 10, versículo 6, está escrito assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, serviram às imagens de Baal e Astarote, e aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e da Filístia. Olha só, abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para essa expressão aqui na versão NVT, mais uma vez, porque essa frase curtinha aqui, mais uma vez, fala da inclinação que este povo, o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Israel, a inclinação que eles tinham em se afastar de Deus. Nós lemos: abandonaram o Senhor e o deixaram de servi-lo. Era o povo de Deus, porém, mais uma vez, eles se afastaram de Deus, eles abandonaram a Deus e deixaram de servi-lo. Agora, eu sei que muitas vezes, você que lê Bíblia, olha para a história desse povo e fala, meu Deus, que povo realmente obstinado, que povo incrédulo, que povo de dura serviço, de coração duro. Mas muitas vezes, meu irmão, nós somos assim, porque essa mesma inclinação de se desviar de Deus, todo ser humano tem. Por exemplo, em Oséias 11, versículo 7, olha o que está escrito na parte A: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E não é só o povo de Israel, nós também somos, queridos irmãos, porque quando você se converte a Jesus, você entrega a sua vida para Ele, o Espírito Santo, Ele vem e vivifica o teu espírito, e você passa a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Espírito habita em você, mas, porém, no entanto, a nossa natureza terrena, a nossa carne, não muda, essa natureza continua aqui em nós, e também nós somos inclinados a se afastar de Deus. A nossa natureza é adâmica, nós herdamos de Adão, da queda do homem, ela é depravada, ela é corrompida, a carne, a natureza humana não quer Deus, e daí eu digo para você, como disse pela manhã, meu irmão, você quer conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que anda com Deus, é alguém que ora, é alguém que lê Bíblia, é alguém que jejua, é alguém que caminha próximo de Deus, porque se você recebeu Jesus na sua vida, você se batizou, mas você não ora, você não lê Bíblia, você não jejua, com todo o respeito, talvez você já está vivendo longe de Deus e você nem percebeu, porque a nossa carne é inclinada a se afastar de Deus. E eu repito, o fato de nós estarmos aqui não faz com que automaticamente estejamos andando com Deus. E o texto continua, Juízes 10, no versículo 7, na parte A: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mas Israel era o povo de Deus, sim ou não?
mas a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E hoje está meio esquisito as coisas que a gente ouve por muitos pastores, principalmente alguns jovens. Não, hoje nós vivemos a graça de Deus. Então, o importante é você receber Jesus, se batizar, depois você vive do jeito que você quer. Lá no final dá tudo certo. A propósito, somos salvos pela graça. Mas, queridos, de fato hoje nós vivemos no tempo da graça, mas os princípios bíblicos são os mesmos. E quando nós nos afastamos de Deus, você pode ter certeza que o Espírito de Deus também se afasta de nós, e nós nos tornamos alvos da ira de Deus. Eu sei que tem muita gente famosa que está falando que isso não existe, que imagina. Mas você quer ver na Bíblia comigo? Colossenses capítulo de número 3, e Paulo não estava escrevendo para ímpio, para pecador, Paulo estava escrevendo para a igreja. Colossenses 3, versículos 5 e 6, olha o que Paulo escreveu pelo Espírito Santo: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, nossa natureza adâmica, como eu disse, carnal. Olha que Paulo diz: fiquem longe da imoralidade sexual. Depende da tradução, da prostituição, e eu poderia dizer da fornicação, do adultério. Fique longe. E é interessante, irmãos, aqui usando a versão NVT, fiquem longe. Em nenhum momento Paulo fala, cuidado para não flertar com essas coisas. Não, ele está falando, olha, nem chegue perto. E eu fico imaginando hoje quantos cristãos estão mergulhados no mar da pornografia, da prostituição, gente dentro da igreja, namorando, fornicando, e acha que está pertinho de Deus. Mas olha que Paulo continua dizendo, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, sensualidade, tá? A gente ouve muito hoje na igreja pós-moderna, Deus está preocupado com o meu coração, não com o meu corpo, eu uso a roupa que eu quero. Homens, mulheres sensualizando, e Paulo fala, fiquem longe da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Agora presta atenção, é por causa desses pecados que vem o quê? A ira de Deus. E Paulo estava escrevendo para quem? Para a igreja. Irmãos, definitivamente nós precisamos entender que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi aquele que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o mesmo Cordeiro que aparece lá no livro do Apocalipse, na abertura do 6º selo, e lá ele é o quem? Ele é o Cordeiro que se ira. Vamos ler o texto rapidamente. Apocalipse 6, versículo 15 ao 16, está escrito assim, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. É verdade, queridos irmãos, que hoje nós temos o privilégio de se encontrar com Jesus como Salvador, e como Salvador Jesus salva, mas um dia nós vamos ter que se encontrar com Ele como juiz, e como juiz Ele julga, e o juiz é reto. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque eles se afastaram de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, com todo carinho e respeito, se você, se eu, se nós estamos vivendo longe do Senhor, às vezes a gente não enxerga, não entende porque muitas coisas não dão certo na nossa vida, é porque nós também estamos vivendo debaixo da ira dEle, porque nós não estamos vivendo com Ele, porque o Espírito Santo já não está em nós. E o texto continua, Juízes 10, versículo 7, a parte B e a 8, está escrito assim, Ele, Deus os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram o quê? A oprimi-los cruelmente, naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas, a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Então você vê, queridos, o povo se afasta de Deus, e diz a Bíblia que o próprio Deus os entrega nas mãos dos filisteus e amonitas. Numa tipologia bíblica, na linguagem teológica, quando você lê filisteus, amonitas, moabitas, inimigos do povo de Israel, trazendo para nós, igreja,
nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas é contra os demônios, que muitas vezes eles querem também se manifestar para nos oprimir, para nos destruir. Agora, ainda hoje, presta atenção, ainda hoje, quando nos afastamos do Senhor, nós damos legalidade para o diabo, para os demônios prevalecerem contra nós, nos oprimirem. E é o que aconteceu aqui com esse povo, era o povo de Deus, mas o próprio Deus os entregou nas mãos dos inimigos e começaram a oprimi-los cruelmente. Agora, eu tenho uma passagem que eu quero ler para você agora, pode pôr, por favor, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, mas só para você entender o contexto. Paulo, ele estava escrevendo para a igreja, e ele soube de um caso de imoralidade sexual, de promiscuidade, porque aqui depois você pode ler na tua casa. Ele diz, eu ouço que há entre vós pecados, e pecados tais que nem entre os ímpios acontecem. Ou seja, o homem deitou com a mulher do teu pai, ou seja, com a sua madrasta. É o que está escrito na Bíblia. E Paulo fica muito bravo, porque ele fala, e vocês nem estão corrigindo a pessoa. Aí ele fala isso, 1 Coríntios 5,5, entreguem esse homem a quem, igreja? A Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então você entende que não é porque a gente, eu recebi Jesus, eu já me batizei, agora é só descansar, né, na cadeira de balanço. Meu irmão, você precisa continuar em Jesus, você não pode se afastar dele, porque nós temos aqui um irmão que o próprio Espírito de Deus inspirou Paulo para escrever, entregue esse camarada a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Agora, tem muita gente dentro da igreja que está sendo oprimida pelo diabo, por demônios. Você sabe por quê? Porque continua caminhando longe de Deus, no pecado. E nós lemos, durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas. Gente, olha aqui para mim, o povo que Deus ama. Deus chega a falar desse povo de Israel, que eles eram uma menina dos olhos de Deus, mas aqui Deus entrega eles na mão, ou nas mãos dos inimigos, 18 anos sendo oprimido. Com todo o respeito, talvez você está sendo oprimido há tanto tempo, mas por quê? Porque você está caminhando longe de Jesus. E o texto continua, Juízes 10, versículo 9 e 10, os amonitas também atravessaram para o lado do oeste do Jordão, e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim, e os israelitas ficaram muito angustiados. Você vê que eram inimigos de todo lado, amonitas, moabitas, filisteus, e os israelitas ficaram muito angustiados. E irmão, irmã, quantos estão assim? Por se afastarem de Jesus, estão vivendo angustiado. É uma angústia, é uma depressão, é uma opressão, nada dá certo na sua vida. O que está acontecendo? Nós estamos falando do povo de Deus, gente, do Antigo Testamento. E eu fico imaginando hoje, dentro das igrejas locais, tantas pessoas que teve um encontro com a religião, mas não teve um encontro com Jesus. Gente que está dentro da igreja, que é religioso, religiosa, mas está caminhando longe de Jesus. Porque saiba que isso nunca foi a vontade de Deus para com esse povo, e nem é a vontade de Jesus para conosco, de que o diabo prevaleça sobre nós. Deus não tem prazer em ver os seus filhos angustiados, oprimidos pelo diabo, gente. Mas está aqui, eles se afastaram do Senhor, vivendo um tempo de angústia. Em Juízes 10:10 está escrito, continuando o texto, e por fim pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos as imagens de Baal. Agora presta atenção na expressão, e por fim, ou seja, presta atenção, eles precisaram passar por tudo isto, sofrimento, miséria, angústia, opressão, precisaram passar por tudo isso, para se arrependerem e voltarem a Deus. E eu pergunto para vocês, essa era a vontade de Deus para o povo dele? Nunca foi. Você é pai, você é mãe, você sabe do que eu estou falando. A gente nunca quer ver um filho sofrer, A gente que é pai e mãe, se a gente vê o nosso filho doente, se a gente pudesse, a gente tirava aquela enfermidade dele e colocava em nós, não é assim? E Jesus falou, o nosso pai é muito melhor do que nós, o nosso pai celeste. Agora, o povo estava sofrendo, e por fim pediram socorro, depois de tanto sofrimento, e precisava disso.
Eu fico imaginando quantos de nós passamos por tantas coisas ruins nesse mundo, e às vezes a gente ainda acha, é a provação de Deus. Não, não é provação. Deus não quer isso para nós, é que a gente está vivendo muito longe de Jesus. A gente perdeu a graça de servir Jesus. A gente acha que ser cristão é vir na igreja domingo, participar de uma célula. Quantos, queridos irmãos, passam uma semana toda, não abre Bíblia para ler, não tem um tempo com Deus para orar, para ter comunhão. Quantos aqui, com todo respeito e carinho, eu não quero colocar ninguém para baixo não, mas eu estou te confrontando pelo Espírito de Deus, eu estou te provocando de uma maneira bem realmente intencional, para você se despertar, porque talvez você está numa igreja há tanto tempo, você nunca jejuou, você nem sabe o que é jejum, a sua carne prevalece contra você, por isso que você acha que tudo é normal, usar roupa decotada, roupa curta, mulher, homem, se expor o corpo, você acha tudo normal, sensualizar nas redes sociais. Por quê? Porque você, não estou falando que você não ama Jesus, você até se batizou, mas você esqueceu de caminhar com Jesus, você afastou-se de Jesus. E o texto continua, por fim pecamos contra, por fim, diz a Bíblia, eles reconhecem, pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos o nosso Deus e servimos as imagens de Baal. Agora, olha o versículo 11 e 13, o Senhor respondeu, olha o que o Senhor respondeu para eles, depois da confissão, acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas, quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei, e no entanto, vocês, o que igreja? Me abandonaram, se afastaram, e serviram a outros deuses, por isso, não os livrarei mais. É forte, não? É triste, não? Deus fala, chega, chega, ei, quantas vezes eu livrei vocês estavam em apuro, livrei vocês dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas, chega, eu não livro vocês mais. Agora, olha aqui para mim, estou quase já entrando na conclusão, infelizmente, não é diferente dos nossos dias, queridos irmãos, porque muitos só se aproximam de Deus quando se vem aperto, oprimidos pelo diabo, aí corre, ai Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, aí o Senhor ajuda, daqui a pouco a pessoa se afasta, volta para o mundo, volta para as drogas, volta para o erro, volta para a corrupção. Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro. Será que a gente vai ser esse tipo de povo? Que a gente só vai se firmar em Jesus o tempo que a gente precisar, o tempo que o diabo está nos escravizando. E Deus falou, não, chega, 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 não os livrarei mais. Mas olha o versículo 14, vamos prosseguindo, versículo 14, olha o que Deus fala para o povo, vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem nesse momento de angústia. Você sabe que às vezes Deus, Ele continua fazendo o mesmo, Ele permite pessoas, até mesmo cristãos, sofrerem até aprender, e Ele faz isso por amor, é isso que vocês querem? Então vocês fazem isso. Você lê o capítulo 1 de Romanos, onde fala da depravação humana, e você lê muito essa expressão, Deus os abandonou, Deus os entregou aos desejos da sua carne, tipo assim, é isso que vocês querem? Então vivem assim, vivam assim. Querem viver de aparência, querem vir no culto, querem estar na cela, querem cantar, querem trabalhar, querem pregar e viver longe de mim, façam isso, mas Deus falou, mas eu não vou livrar vocês mais, agora clamem aos deuses de vocês. Irmãos, olha aqui para mim, eu sei que hoje, eu quero acreditar que todos que estão aqui não tem problema mais com idolatria, com imagens, mas quantas vezes, meu irmão, a gente coloca ídolos no nosso coração, como trabalho, como entretenimento. Quantos de nós às vezes deixamos de se comprometer com a obra por conta do quê? Do Deus chamado entretenimento, do Deus chamado
recreação, do Deus chamado profissão, do Deus chamado dinheiro, mamon. E aí quando acontece algo, quando o câncer vem sobre a pessoa, quando algo de ruim acontece, a pessoa ela vai para Deus. É como se Deus dissesse: volta lá de onde você veio. Você não quis, você não escolheu o trabalho, você não escolheu o dinheiro. O seu Deus não era o entretenimento, você não deixava os cultos para você ficar lá descansando, não era isso que você queria. Pede ajuda para Ele. Como eu disse pela manhã, gente que às vezes não cultua para assistir futebol, Netflix, aí quando vem o aperto, corre para o altar. É como se Deus dissesse: vai lá, pede para a Netflix te ajudar, pede para o teu time te ajudar. Eu estou sendo duro? Eu estou, mas é a palavra de Deus, e é para mim, é para você, é para nós. Provérbios 29:1, anote esse texto na tua Bíblia. Provérbios 29:1, eu não preciso nem comentar. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. E a grande pergunta: qual é o Deus que nós estamos servindo? Jesus? Ou é o Deus da prostituição, como eu disse, do entretenimento, do trabalho, do dinheiro? Mas olha só, gente, Juízes 10, versículo 15 e 16. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos, castiga-nos como te parece melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E olha só isso, gente. E Ele, Deus, teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Eu, como disse pela manhã, amados, eu fico maravilhado quando eu leio esse texto. Todas as vezes que eu leio, eu falo: Jesus, quanto amor, quanta graça, quanta misericórdia. Ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Lembra que Deus tinha dito para eles: eu não vou livrar mais vocês, não clama a mim. Mas clamaram, e oraram, e clamaram, e a Bíblia fala que Deus teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Esse texto aqui, a parte B do versículo 16, na revista corrigida, está escrito assim, ó: então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Olha aqui para mim, você imagina Deus olhando e se angustiando por ver o povo dele nessa desgraça que eles estavam vivendo. Porque, irmão, irmã, nós não sabemos amar como deveríamos, mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus de amor. Porque por hora a gente olha uma pessoa que se afasta, que se desvia e se atola no pecado, está naquela vida, e às vezes com a nossa maldade a gente fala: bom, é o que ela escolheu, deixa ela sofrer. Mas Deus, ela olha uma pessoa e, como nós lemos, Ele fica angustiado, porque Ele não tem prazer em ver ninguém sofrendo. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas quando você sai da sombra do Altíssimo, eu costumo dizer que quando você está caminhando na sombra do Altíssimo, debaixo da palavra dele, meu irmão, você tem a bênção de Deus, você tem a graça de Deus, você tem a proteção de Deus. Mas quando você sai, meu irmão, o compromisso de Deus é com a palavra dele, não é com você. Se você está alinhado com a palavra, aí sim o compromisso de Deus também é com você. Mas quando você sai, quando eu saio, afasto de Deus, tantas coisas ruins acontecem. E não pensa você que Deus fica lá: muito bem, bem feito, é isso que vocês pediram? Imagina, Deus não é esse Deus. A Bíblia fala: se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. A NVI diz assim: ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Sabe, eu estou falando de maneira profética. Talvez você está aqui nessa noite, e eu vou orar por 3 grupos de pessoas daqui a pouco. Mas você mesmo estando dentro de uma igreja, você está longe de Deus. E Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele não suporta mais ver esse sofrimento que você está passando. Mas Ele te trouxe aqui para você tomar uma posição nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui. Claro que eu não sei, eu não sou Deus. Mas Ele sabe, Ele conhece o teu coração. Talvez você está sofrendo. Não é provação não, meu irmão. Não é provação não. Você está sofrendo por conta das suas próprias escolhas. Você tem se afastado de Deus. Mas Jesus te trouxe aqui com um propósito nessa noite. Salmo de número 100, a penúltima referência que eu vou ler. Salmo de número 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.
Eu amo esse texto porque é um dos muitos que diz que foi Ele, foi Deus e não a nós, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Meu irmão, entenda algo, Deus te deu a graça de você receber a revelação do Evangelho, a você e a mim, não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Você não está aqui tendo acesso à luz espiritual porque você é muito bonzinho, ou eu sou muito bonzinho, e Deus falou, gente, é muito bom, eu vou chamar ele, é misericórdia de Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Jesus, em João 15, versículo 8, por ali, Ele disse, não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi, e Ele te escolheu. E o que você tem feito com a sua eleição? Você está caminhando perto de Jesus, ou você, como uma ovelha, você está vivendo longe do pastor das nossas almas, que é Jesus? Projeta para mim a imagem daquela ovelha, dá uma olhadinha para essa ovelha. Tudo que eu preguei para você aqui, nada eu ouvi no congresso, foi algo que Deus colocou no meu coração ontem para mim, preparei para vocês, mas essa imagem eu vi no congresso. E eu confesso para vocês que eu fiquei impactado quando eu vi isso. Essa é uma ovelha que foi batizada com o nome de Baraque. E eu fui consultar na internet, porque eu não sou aquele de ver uma coisa e replicar, eu quero saber a fonte. E eu de fato fui ver lá numa matéria da UOL em 2001, 2002, que fizeram a matéria dessa ovelha e foi batizada de Baraque. Uma ovelha jovem que se perdeu lá na Austrália, e ela ficou 5 anos perdidas, longe. Ela ficou 5 anos, perdida, longe do seu pastor, longe do rebanho, e ela teve que conviver com isso aqui, 5 anos, com esse fardo, porque, diz lá a matéria que eu li na UOL, que na primeira tosa, ela perdeu 35 quilos de lã. Fica imaginando quantas blusas a gente consegue fazer. Agora você imagina, 5 anos caminhando desse jeito. E eu li na matéria, lá da UOL, algo interessante, porque estava escrito lá, para seu bem-estar, as ovelhas devem ser tosadas pelo menos uma vez por ano, caso contrário, é difícil sobreviver. E a questão é, como que essa ovelha sobreviveu desse jeito? 5 anos, com todo esse fardo, 35 quilos de lã. Talvez isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite representa você, com o fardo que você carrega nos teus ombros, oprimido, oprimida, nada dá certo, casamento não dá certo, finanças não dá certo, vida espiritual não rompe. Mas será que você não está carregando um fardo muito grande sobre você? Será que você não está caminhando, em algum momento da tua caminhada com Jesus, você se perdeu como essa ovelha? Você abandonou o aprisco, e quando eu digo aprisco, eu não estou falando da igreja física, porque às vezes você pode estar aqui, como eu já falei várias vezes, mas você está muito longe de Deus. Só que, olha que coisa linda, coloca a outra imagem. Ela foi achada, como talvez Jesus te trouxe aqui, porque Ele quer te achar nessa noite. E olha isso, tosada, tratada, leve, e é o que Jesus quer, e é o que Jesus tem para você. João 10, versículo 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor. E talvez Ele te trouxe aqui para te tosar, e até está criando um certo desconforto no teu interior, mas Ele tem coisas lindas e maravilhosas para você. E eu encerro aqui as minhas palavras, lendo esse texto de Mateus 11, versículo 28, você imagina Jesus, o bom pastor, fazendo esse convite para nós nesta noite, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer tirar esse fardo, esse peso que você carrega. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo, eu não sei qual é a distância que você tem caminhado de Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele te trouxe aqui porque Ele te quer pertinho dEle, Ele te quer trazer para perto dEle, talvez em alguns casos, novamente. E eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé, por favor. Jesus, Ele te ama,
Ele não se esqueceu de você, aliás, Ele nunca se esquece. E eu creio que Ele quer te abençoar nessa noite. Ele quer quebrar com as opressões malignas na sua vida. Mas você precisa se decidir. Você precisa tomar uma decisão de querer caminhar ao lado de Jesus. Não é só dentro de uma igreja, não é só sendo um religioso. Presta atenção, eu não quero que ninguém venha por enquanto aqui no altar. Talvez você está com o teu coração, está querendo vir. Espera um pouquinho, rapidamente aqui. Eu quero orar por 3 grupos de pessoas, três grupos de pessoas. Eu quero orar por pessoas que talvez entraram aqui hoje pela primeira vez, ou quem sabe terça ou domingo passado, e você nunca confessou os seus pecados, você nunca recebeu Jesus como Salvador. Na verdade você nem conhecia, nem sabia que existia esse Deus vivo e verdadeiro. Eu quero orar por você, mas um segundo grupo de pessoas, talvez você já teve um encontro com esse Jesus, mas em algum momento você se afastou. Você já foi iluminado pela palavra, você já foi participante do Espírito, mas em algum momento você se afastou, e com todo o respeito, só ficou a religião. Mas você está voltando. Eu quero orar por você, e eu quero orar por um terceiro grupo. Você que talvez já conhece Jesus, você nunca se afastou, nunca saiu da igreja, mas com todo o respeito, você tem vivido longe de Jesus. Você precisa de um avivamento. Então, se você faz parte de um desses 3 grupos, sai do teu lugar, vem aqui no altar, rapidamente. É um convite, isso aqui não é um apelo, na verdade é uma honra, é um privilégio que você está tendo. Jesus quer tirar o teu fardo. Isso, pode vir. E eu, como sempre digo, você que vem aqui, você não é mais pecador do que ninguém, muito pelo contrário. Talvez é uma atitude que te mostra muito mais espiritual do que pessoas. Porque se você está no teu lugar, porque você está bem com Jesus, você está caminhando perto, e se você está caminhando perto, você está orando todo dia, você está jejuando, você lê Bíblia todo dia, você tem que ficar aí mesmo me ajudando a orar. Mas se não, meu irmão, com todo respeito, sai do teu lugar, vem aqui no altar. Tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer tirar esse fardo. Talvez o Espírito Santo revelou o teu coração, porque nada dá certo na tua vida, porque parece que tudo é difícil para você, porque que só portas fechadas, porque Jesus quer você mais perto dEle, porque você está dentro de uma igreja, porque você talvez trabalha para Jesus, mas você ainda vive longe dEle. Eu não vou fazer apelo, mas eu vou dar mais 1 minuto, porque o convite está aberto. Eu só quero te ajudar, dizendo para você, não deixa o orgulho te prender aí não, porque se o teu coração está aqui, você precisa estar aqui. Você precisa combinar o teu coração com a tua atitude, falar, eu vou lá, pouco me lixando, se alguém vai pensar alguma coisa, eu vou lá, eu estou caminhando longe de Jesus, eu preciso disso na minha vida. Eu não quero mais que amonitas, filisteus, demônios prevaleçam sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Isto. E você que está aqui, por favor, feche os olhos, fala com o Papai do Céu.